Olá você, bem-vindo, bem-vinda ao programa Sala de Leitura. Hoje eu vou falar sobre a formação do leitor de literatura. Vou contar uma história e conversar aqui no estúdio com o jornalista, publicitário, escritor e editor Carlos Fialho. O nosso programa está começando, não saia daí! Formar leitores de literatura tem sido a base da minha preocupação em todas as edições do programa Sala de Leitura. Aqui venho evidenciando as estratégias cognitivas que permitem a aproximação do aluno com o texto literário no espaço da escola. Sabemos que essa é uma conquista de longo alcance, demandando reflexões pedagógicas nas quais o professor deve pensar sobre o seu papel no momento em que toma para si a responsabilidade de atingir essa meta. A leitura é fruto de questionamentos, diálogos, associação de ideias, revelação do desconhecido, com base no conhecido. Ao se tornar sistemático, o processo de leitura vai permitindo o desenvolvimento de determinadas habilidades que imprimem uma identidade do leitor, sabe? Tais como dominar a estrutura da narrativa, identificar o sentido do texto, levantar hipóteses em torno do que é narrado, elaborar e argumentar ideias sobre o que entendeu, até chegar ao eixo central do fenômeno da leitura, que é a compreensão. Quando o professor exerce prazerosamente suas competências profissionais em sala de aula, interagindo de modo favorável com seus interlocutores, a tendência maior é de provocar esse prazer nos alunos e alunas, os levando a aceitar a disciplina sem resistências, porque, por extensão, gostam do professor e do seu método de ensino. E aqui eu estou falando do ensino de leitura de literatura. Tal prerrogativa é altamente recomendável. A disciplina de literatura, por se tratar de um conteúdo programático voltado para a leitura enquanto experiência que deve oferecer um gosto redobrado aos alunos em recorrer aos livros como objeto referencial de ludicidade, contentamento e satisfação. Olha, ensinar literatura não é estudar o livro literário para daí conhecer aspectos biográficos do autor, o que ele quis dizer, particularizar a estrutura em detrimento da função da obra literária ou identificar a moral da história, mas principalmente favorecer oportunidades de relação entre texto e leitor, inserindo a pedagogia do prazer no ensino de literatura para poder entendê-la como instrumento de capacitação do indivíduo na compreensão de si mesmo e do mundo. O ensino de literatura não se esgota com o tempo destinado à aula, mas sim extrapola o espaço físico da sala e pode até alcançar o ambiente da biblioteca escolar, como falamos no programa anterior, para daí ganhar outras instâncias sociais. Ora, o professor, a professora de literatura deve assumir o compromisso de estabelecer elos entre a sala de aula e a biblioteca da escola, incentivando os alunos a visitá-la regularmente. Não com finalidades exclusivamente didáticas, mas com propósitos de lazer e de cultura, através do ato de ler. É preciso desfazer aquela velha ideia, ainda vigente nos dias atuais, de que a biblioteca é somente lugar de pesquisa ou, em casos extremos,
local de punição para os alunos quando estes não exercem, digamos, um comportamento esperado. Não podemos ter a pretensão de querer formar leitores somente em sala de aula, em curto espaço de tempo destinado ao ensino de literatura. O leitor se forma, pessoal, lendo. E para ler é preciso estar em ambiente propício e instrumentalizado com os objetos portadores de leitura. Entendemos que a sala de aula e a biblioteca representam dimensões favoráveis à formação do leitor, desde que o professor crie oportunidades de leitura, valorizando-as no ambiente da vida escolar e fora dela. Pessoal, hoje eu conto uma história de minha autoria. Bom, peço licença a você, telespectador. O título é A Princesa e o Pássaro, que diz assim. Todos os dias, a princesa era surpreendida com o canto do pássaro. Tão lindo como as sinfonias, tão envolvente como as manhãs. E de tanto visitá-la, tornaram-se amigos. A princesa falava com ele como se compreendesse sua expressão e o pássaro apenas respondia com os gorjeios para daí ganhar o voo entre as árvores do imenso jardim. Quando ele partia, a tristeza tomava-lhe a alma. Afinal, aquela presença reduzia-lhe as infindáveis horas de solidão. Sem querer perdê-lo, com o mesmo canto e com a mesma beleza, a princesa o prendeu em uma gaiola. O pássaro sequer ofereceu resistência à clausura. Pronto, pelo menos o terei todos os dias e todas as horas cantando para mim. Além de me fazer companhia, é claro, dizia a princesa em voz baixinha. Mas o pássaro já não era mais o mesmo, não cantava mais, não batia mais as asas, não queria saber de mais nada. Vamos, canta, suplicava a princesa quase chorando. O pássaro, porém, permanecia da mesma. Naquele quarto, nunca mais se ouvira o canto matinal do pássaro e a princesa preferiu devolvê-lo à liberdade. É triste assim, prefiro perdê-lo sem cantar. Assim eu prefiro de volta ao seu mundo, pensava ela. E abriu a porta da gaiola. Mas o pássaro não voou. A princesa ainda o tangeu. O pássaro não voou, deixando-lhe entregue às suas vontades. A princesa deitou-se e foi dormir. E teve sonhos de ouro. Sonhou que era um pássaro lindo, com plumas enormes e que cantava em altíssimo sonido de acasalamento à espera do seu parceiro em manhã de sol primaveril. No dia seguinte, ao acordar, viu que o pássaro não estava ali, ao lado da gaiola. Apenas um jovem, belo e sorridente, a se desfazer das penas que caíam a seus pés. Para quem gosta de romance histórico, a minha dica de livro é este aqui, ó, O Cemitério de Praga, de Umberto
Eco. O nome do livro, pessoal, está associado ao antigo cemitério judeu de Praga, onde, de acordo com os protocolos dos sábios de Sião, os judeus teriam conspirado para dominar o mundo. A história se passa na França e na Itália do século XIX, em clima de suspense, até mesmo de aventura, envolvendo jesuítas, maçons e algumas seitas. Os personagens principais são Simone Simonini e Giuseppe Garibaldi. Bom, eu já adianto, é um livro denso e precisa gostar desse tipo de narrativa. Jornalista, publicitário, escritor e editor da Escribas Editora. Hoje eu converso com Carlos Fialho. Bem-vindo à minha sala de leitura, Carlos. Obrigado, eu que agradeço o convite. Ô Carlos, como você enfrenta o desafio de editar livros em um país e em um estado cujo nível de leitura ainda é bastante baixo, hein? Com muito voluntarismo, né? Eu procuro trabalhar. Quando eu comecei a publicar livros, vem desde um contexto em que eu gostava muito de ler e também gostava muito de escrever. Então eu procurei dar vazão às publicações dos meus próprios textos, quando de forma muito natural eu encontrei outros autores que também escreviam e que também tinham essa necessidade de publicar, conhecendo ali algum público-alvo que a gente tinha acesso, seja formado por leitores mesmo, seja formado por amigos e parentes que poderiam ler os nossos livros. A gente fundou um selo literário, que depois se tornou uma editora e que com o tempo começou a ser procurado por autores da cidade, né, aqui de Natal, para que pudéssemos publicar os livros deles. E assim a gente foi não só publicando esses livros, mas como conquistando um certo público leitor da cidade e fomos nós próprios criando uma cena literária ou de leitura junto ao público comum, aos leitores que estavam por aí, seja nas escolas, seja nas faculdades, seja nos espaços de cultura, né? E quando eu falo criando uma cena, é muito presunçoso até, né? Na verdade, existem muitos grupos literários na cidade, muitos escritores espalhados que muitos, não fazem parte, inclusive, de nenhum coletivo, mas existem muitas pessoas que se dispõem a se reunir e a escrever e a declamar e a participar da cena, do espaço literário da cidade de alguma forma. E é o somatório de todos esses grupos, essas pessoas, esses indivíduos, esses artistas, que faz com que a gente, né, não só da Escribas, mas de todas essas outras coletividades, que eu não vou citar nenhum, porque fatalmente esqueceria de muitos, que fazem com que a gente crie uma certa efervescência na cidade e que multiplique o número de leitores por aqui. Eu costumo dizer que, não que eu seja um otimista, o que aliás eu acho que sou, e não digo isso nem como uma qualidade, mas talvez até como uma espécie de defeito às vezes, né, uma faca de dois gumes, mas digamos que eu sou um realista esperançoso algumas vezes. A gente realmente multiplicou, de certa forma, o número de pessoas que lê livros de autores potiguares. Mas é como você disse, assim, eram muito poucos. Então, se existia um e passou a haver dois, nós multiplicamos por dois. Então... Você percorre muito as escolas, principalmente do ensino médio, escolas públicas, escolas particulares. Qual o mapeamento que você faz das práticas de leitura nessas escolas, Fialho? Eu vejo muita coisa boa, muitas iniciativas interessantíssimas que são capitaneadas por professores. As escolas elas precisam ter apenas um professor dedicado e apaixonado
pela leitura e pela formação de leitores. Se cada escola tiver eles são multiplicadores do hábito de leitura muito eficazes. Eu visitei muitas escolas nos últimos meses para poder fazer um relacionamento de preparação para a FLIC, né, a Feira de Livros e Quadrinhos que houve agora no mês de setembro de 2022. E conversei com muitos professores, e é impressionante, assim, quando você passa numa escola, as escolas estaduais, sobretudo, têm professores e bibliotecários muito dedicados, e eles transformam as bibliotecas em espaços de acolhimento dos alunos e de leitura e de atividades criativas e de ações constantes. E apesar da resistência à leitura, porque apesar de um ato prazeroso para nós que somos leitores, para aquele leitor ainda em formação, ele é de certa forma penoso, porque a leitura, a gente não deve mentir para as pessoas, ela é prazerosa sim, mas ela exige também um esforço intelectual. É como a prática de um esporte, por exemplo. O esporte é prazeroso, jogar bola é prazeroso, mas o esforço esportivo ele te cansa, ele exige do teu corpo, você acaba suado, você acaba cansado, você vai precisar descansar, repor energia. O esforço intelectual também te cansa, mas tanto um quanto o outro te dão muita coisa em troca. Eles te dão muitos ganhos. E esses professores, apesar dessa resistência inicial dos alunos, dos leitores em formação, eles conseguem plantar sementes e de uma sala de aula com dezenas, de uma série com centenas, de um colégio com centenas ou milhares, alguns ali vão frutificar, vão florescer, vão crescer. Alguns leitores dali sairão. E é da formação desses leitores que a gente consegue qualificar uma sociedade como a nossa no longo prazo. Não tem outra maneira. A leitura é a grande chave para a gente transformar a sociedade através de cada indivíduo e para não acontecer o que a gente vê acontecer hoje, né? Toda essa resistência ao pensamento, à lógica, as pessoas elas se deixaram seduzir pela desinformação, pela confusão, pela rede social, pelo aplicativo de mensagens instantâneas, e elas se deixam enganar por qualquer coisa, por qualquer narrativa sem nenhum sentido, por qualquer projeto autoritário e de opressão que eles convencem as pessoas com muita facilidade de que é o certo, o caminho correto a seguir, mas na verdade é algo que vai tornar a vida delas pior. A gente vê muito isso por aí, a gente está vendo na sociedade, a gente tem visto nos processos eleitorais. E o antídoto que eu conheço no longo prazo para isso é tentar formar uma sociedade de leitores. Sem dúvida, Fialho, eu achei interessante isso que você falou, que a leitura é sim uma atividade cognitiva, assim, intelectual e que exige esforço. Gostei demais disso. Mas, Fialho, qual a estratégia você como editor que você adota para aproximar as escribas e as escolas, hein? A gente tenta ir até as escolas, né? E fazer o que se deve fazer mesmo, estar lá presencialmente, fisicamente, ter esse relacionamento, conhecer os professores, conhecer os alunos. Agora, nesse mês de outubro, por exemplo, nós vamos fazer visitas às escolas, vamos começar um processo de longo prazo até a próxima edição da FLIC, em 2023. Então, pretendemos só nesse mês visitar 10 escolas estaduais e assim fazer sempre. Porque se a gente vai até o aluno e a gente diz a ele uma mensagem clara, simples, fácil, de fácil assimilação, que é o seguinte: ler pode ser muito prazeroso para você. E veja bem, o pode ser é muito importante, porque a gente não deve dizer a ele que vai ser, que a leitura tem que fazer parte da sua vida. A gente deve dizer para ele que se você não quiser ser um leitor, você também pode.
e você vai ter uma vida plena como qualquer outro, até porque a maioria da sociedade ela é composta por não leitores e essas pessoas vivem, têm lazer, namoram, trabalham. Você também pode ser. Agora, se você escolher ser um leitor, saiba que é legal pra caramba, saiba que você pode encontrar na leitura uma atividade tão prazerosa quanto praticar o seu esporte preferido, quanto maratonar uma série, quanto estar ali fazendo as coisas que você gosta de fazer nos seus momentos de ócio, nos seus momentos de folga. E aí eu falo de uma maneira divertida, que é o meu estilo de falar, apesar de não parecer agora que eu estou falando tão sério, mas eu falo para eles de uma maneira divertida sobre os ganhos que a leitura pode dar a eles. Eu falo, vocês vão ter ganhos cognitivos, vocês vão ter ganhos no aprendizado, mas tudo isso, os seus professores que estão aqui, eles podem passar para vocês em sala de aula de uma maneira muito mais eficaz do que eu. Agora eu vou falar de outros ganhos. Você vai ter diferenciais competitivos no momento de passar por quaisquer testes que a vida traga para vocês. Seja para passar num concurso de IF, seja para passar num Enem, seja para entender os enunciados das provas e responder melhor, inclusive de coisas que não tem a ver com leitura, mas até matemática, você entende melhor essas coisas e tudo. Mas tem outros testes que também vão ser importantes para vocês e que eles acontecem o tempo todo nas relações sociais de vocês. Porque, por exemplo, no momento em que você que você tem que mandar uma mensagem de zap para aquela arroba que faz o seu coração bater mais forte. Aquela pessoa que você quer convencer a passar mais tempo com você. Aquela pessoa que você quer que seja uma pessoa próxima, se é que vocês me entendem. Aí você vai falando tudo isso, o adolescente começa a rir. E quais as respostas? Aí eu falo o seguinte, aí você vai mandar uma mensagem para ela e escreve assim, estou ansioso para encontrá-la novamente. E escreve ansioso com C. Aí o pessoal ri, fica começam a apontar uns aos outros e tudo. Aí eu falo, eu bloqueava. Eu não sei o quê. A leitura, ela é capaz de fazer com que você se comunique melhor e que você passe nesses testes de você poder se comunicar melhor e poder convencer as pessoas a entenderem a ideia que você quer, a persuadi-las a querer o mesmo que você. Aí você fala isso num clima de paquera, de sedução também, que é uma linguagem que o adolescente quer, entende. Aí eu falo também, eu puxo muito para essa coisa de redes sociais, você vai sair comentando coisas por aí, você vai sair, aí eu falo sobre essa questão de fake news. Você quer fazer piada no grupo da família ou quer ser a piada do grupo da família? Você quer ser aquele cara que no grupo da sua vizinhança, do seu bairro, você acredita em tudo que é fake news e sai repassando por aí? Porque a leitura também te dá isso, a capacidade de interpretar não só os textos, mas a realidade. E de perceber muito antes do que aqueles que não são leitores, o que tem cabimento e o que não tem. O que é algo totalmente fora de propósito e descabido do que não é. O que tem uma capacidade de ser verdade do que não é. Em outras palavras, eu falo para eles, a leitura faz com que seja mais difícil de vocês serem enganados e de serem feitos de idiota, que é uma coisa que acontece muito nos WhatsApp da vida e nas redes sociais. E aí eles vão entendendo, é uma linguagem mais jovem que eu tento abordar para eles e falar para eles dos ganhos que a leitura pode trazer de uma forma que o adolescente entenda. E estou falando demais, quer fazer uma outra pergunta? Não, tranquilo, tranquilo. E aí eu termino dizendo que cada um aqui tem um jeito de ser. Vai ter gente aqui que gosta de uma história mais romântica. Vai ter gente aqui que gosta de histórias em quadrinhos. Vai ter gente aqui que gosta de terror, de história policial com muito assassinato. Vai ter gente aqui que gosta de textos mais leves, como crônicas. Vai ter gente que gosta de textos mais curtos. Vai ter gente que gosta de contos e tudo. Fantasia, vai ter gente que gosta dos Game of Thrones, das coisas. Vai ter gente que gosta de história de herói, de super-herói. Aí eu falo para eles, existe uma leitura para você. Existe ali na biblioteca, existe lá fora. Talvez você não tenha descoberto ainda, mas seja lá qual for o seu jeito de ser, qual for a sua preferência, existe uma leitura
que tem a ver com a sua personalidade. Existem leituras sobre futebol, para quem gosta de futebol, existem biografias de jogadores, existem leituras que são para quem é mais lúdico e tudo, existem poemas, existem grandes poetas de diferentes estilos, e assim vai, assim você vai, o resumo em 280 caracteres da minha fala para o jovem é essa. Sempre deixando claro para eles que eu não tenho uma bagagem pedagógica. Tudo que eu tenho para passar para eles é baseado na minha própria experiência pessoal como editor de livros, como escritor, mas acima de tudo como leitor, porque é a atividade intelectual que eu exerço há mais tempo. Você me fez lembrar aqui da escritora Tatiana Belink. Ela dizia que ela tem uma frase que eu adoro, que é a seguinte: não imponha o livro, exponha. Não imponha, porque aí a leitura já deixa de ser prazerosa. E segundo Daniel Pennac, no livro Como um Romance, ele dizia, dentro dos direitos do leitor, que o leitor, inclusive, tem o direito de começar um livro, abandonar, e tem até o direito de não ler. Então, isso aí você me fez refletir. Mas vamos adentrar agora para esse universo da escrita, do qual você faz parte também. Fialho, você já escreveu vários livros e se identifica muito com o adolescente, com o jovem, né? Dentro dessa sua produção editorial, como é que você enxerga o mercado de trabalho especificamente para o adolescente e para o jovem? Porque eu sei que a literatura infantil está em franco crescimento, não só no Brasil, mas especificamente aqui no Rio Grande do Norte. Isso. Eu tenho uma deficiência na minha editora que, na verdade, nem chamaria assim. Eu acho que eu estou sendo até duro demais comigo mesmo nesse momento ao utilizar essa palavra. Mas nós temos uma característica de termos focado na literatura ou adulta ou uma adulta mais acessível ao público jovem, porque, por exemplo, os meus livros, eles são acessíveis a todo público. Por isso que a gente foca muito nas escolas de ensino médio, por exemplo, porque nós temos muitos livros que são leituras adultas, mas que são perfeitamente censura livre para serem utilizados pelos adolescentes e que vão provocar neles o prazer da leitura. Mas a literatura infantil acabou sendo algo pouco trabalhada por nós, porque o autor, editor, dono da editora não tem essa característica, então a gente não priorizou. Publicamos poucos livros infantis, né, na nossa trajetória, mas a literatura voltada para o jovem, que é algo que a gente tem publicado mais nesses 18 anos de atuação, ela se mostra algo muito frutífero para nós, porque é um público que está aí pronto para ser influenciado positivamente, é um público que está aí pronto a ser apresentado a coisas boas que você tenha para mostrar para eles, você chegar para eles e dizer: eu tenho um livro de crônicas, de humor, muito divertido, e que se vocês tomarem conhecimento, como você disse agora anteriormente, se você expõe essa alternativa para eles, eles vão atrás, eles buscam. Carlos Fialho, olha, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui na minha sala de leitura. Esse programa aqui é seu, é meu, é de todos nós. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando sobre tantas coisas importantes, né, para nós. O Sala de Leitura fica hoje por aqui, mas não se esqueça, na próxima semana nós estaremos com uma nova edição. Um forte abraço e até lá!